Bom, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta terça-feira. E uma terça-feira aí agradável, com um clima bom. E estamos recebendo aqui o César Camarão. Nós conversamos aqui nos bastidores. E o César Camarão é o precursor de escolinha de futebol aqui em Itajaí. Até falei para ele, aqui em Itajaí, ele disse, não. Aqui na região toda aqui, eu é que comecei, juntamente com o meu irmão, o Toninho Camarão, que começaram a trabalhar na escolinha. E hoje também é terça-feira, dia do esporte amador com o João Carlos Anacleto. E o Ingo também vai participar desse programa. E o Ingo, tanto você quanto o Toninho Camarão, que vocês devem ter um bom papo, foram os que trabalharam mais tempo com escolinha de futebol. É o César, né? O César. O César, boa tarde a você, aos Toninho, convidados. O Toninho é preparador físico do Marcílio. Realmente, tanto que quando eu iniciei, eu estive na casa do César e conversei com ele sobre premiação, sobre uniforme, inclusive ele até me emprestou alguns uniformes para que eu iniciasse a caminhada em jogos e alguma conversa de como, na época era muito difícil a gente até adquirir premiação, porque o valor era muito alto, então como se formar ali as medalhas, a premiação para que iniciasse. E aí dali o César partiu, como ele sempre foi, no futebol de campo, e o meu lado já era mais o futsal, então a gente tocou ali paralelo. Você trocava figurinha? De vez em quando a gente fazia amistosos ali, trocava figurinha, então foi assim uma convivência muito legal e hoje a gente conversa naturalmente porque a gente amadureceu bastante, evitou muitas vezes até conflito entre pais, assim, de esse garoto ser aqui da escolinha, ser daquela escolinha, então a gente mediou muito bem essa situação aí e foi o que era do momento aí, foi o que a gente conseguiu ajudar essa garotada principalmente a fazer um bom treinamento para se apresentar em avaliações e chegar futuramente ao nível profissional. A gente trabalhava muito assim a questão tática, técnica e física para que esse garoto tivesse uma condição boa de chegar ao profissional. Boa tarde, César. Eu lhe conheço há muito tempo, conheço a sua família e você está nessa estrada de jogador de futebol a técnico de escolinha há quanto tempo? Rapaz, isso eu já perdi, eu já perdi as contas. Perdi as contas? Viu? Na verdade, a gente vem de uma família de atletas, né? Papai foi... Meu avô jogou futebol, meus tios jogavam futebol, meu pai jogou futebol, meu irmão mais velho, então é uma sequência familiar isso, né? E desde que eu me conheço por gente, desde os 13 para 14 anos, foi quando eu comecei a jogar. O primeiro presente do Zezinho para ti foi uma bola? Não lembro bem, mas acho que foi. Deve ter sido. Então, a vida da gente é o esporte, né? Na verdade. E hoje a gente parte para outros caminhos, outros ideais, sempre vislumbrando o melhor possível dentro do esporte. Antes de nós entrarmos nessa sua nova empreitada, que é aqui no Clube Atiradores, e que vai ficar uma teteia, ficar realmente uma belezura, um clube totalmente novo, totalmente remodelado. A dificuldade, César, que os profissionais da área de preparação, de escolinha de futebol têm, é o financeiro? Ou é a administração dos clubes que não dão valor às duas coisas unidas. Primeiro, a valorização do profissional, do bom profissional, que hoje existe um monte de pessoas trabalhando na área, que se dizem profissionais, mas quando você vai analisar a fundo, você vê que elas não têm a bagagem necessária, nem o estudo necessário e o conhecimento necessário, na verdade, né, para poder fazer um trabalho como ele deve ser feito. E segundo, as próprias equipes hoje. Não vamos pôr das equipes grandes. As equipes grandes têm uma formação de base muito boa, têm um acompanhamento muito grande dessa gurizada. Tipo, o que eu estou falando é sobre Santos, sobre São Paulo, sobre Flamengo, que gera jogador para o clube. Os clubes menores têm uma dificuldade porque elas não têm receita também. Não tem estrutura financeira para isso. Para contribuir para esses meninos. Porque você pega um menino numa escolinha, às vezes, que tem um potencial muito grande. Que aqueles que conhecem de futebol sabem que ele tem uma probabilidade de jogar futebol profissional muito grande. Lógico que o decorrer do tempo é que comanda isso tudo. Ele pode estacionar num certo ponto, né? Como ele pode evoluir.
quando o clube não tem um respaldo financeiro também para manter esse menino, ou para garantir com que esse menino tenha aquilo que é de melhor, para que ele possa ultrapassar essa fase, aí fica difícil. Daí o clube começa a perder grandes atletas. Por exemplo, eu tive uma escolinha de futebol em Itajaí, no clube do Marcílio Dias, que na época do Cídio Sandri, por exemplo, era maravilhoso. A gente sabia que ia ter uma continuidade. Depois da era Cídio Sandri, a coisa melou. E o pior, depois dessa era do Cídio Sandri, que era a época de colheita, na hora de começar a colher. Não colheu ninguém e os meninos que saíram estão jogando fora. E, na verdade, eu consegui formar, dentro da escolinha do Marcílio, na época, 28 jogadores profissionais. 28 saíram dali e se profissionalizaram? Se profissionalizaram e jogaram em clubes bons, tipo Criciúma, Avaí também, teve meninos meus fora daqui, no Paraná Clube, no Guarani de Campinas, tem um menino na Alemanha, outro nos Estados Unidos, no Canadá, na verdade, que ainda continua atuando. Então, na época que era para fazer a colheita, a equipe que estava na direção do Marcílio não tinha estrutura para captar esses meninos, e os meninos acabaram saindo para outros lugares. Que eu não vejo até um lado ruim para eles, né? E um detalhe também, que não foi uma vez, não, foram várias vezes, vários anos, várias temporadas, em que eu passava na cidade e eu via você e as suas crianças, seus atletas, fazendo pedágio, buscando recurso para poder fazer um trabalho de viagem, de competições. Isso realmente desgasta o próprio profissional, né? Eladio, num certo ponto sim, mas é gratificante. Quando você vê o empenho das crianças, naquela época pelo menos os pais se empenhavam, as crianças se empenhavam, coisa que não existe muito hoje. Os pais quase não se empenham mais na função de ajudar o seu filho a crescer, né? Eles quase que praticamente largam as crianças na mão dos treinadores e deixam. Há uma época atrás, os pais eram muito imbuídos em... Eles eram mais participativos? Mais participativos, imbuídos em tentar realizar o sonho do seu filho, ou pelo menos dar a chance dele realizar. Você fazer uma viagem, por exemplo, como eu fiz aqui para a Argentina, com 44 meninos, sozinho, você largar a mão do seu filho na mão de uma pessoa para viajar, ficar 10 dias na Argentina disputando um torneio, você tem que confiar muito na pessoa, né? Tem que dar muita credibilidade a essa pessoa. E eu, graças a Deus, sempre tive essa credibilidade. Pela pessoa que eu sou, pelo caráter que eu tenho, pelas coisas que eu faço dia a dia e que eu mostro como são. Eu nunca fui de me esconder, nem dos meus erros, nem dos meus acertos, né? Eu sempre dei a mão à palmatória quando precisa. Aprendi muito com pessoas como você, como a gente estava conversando, com pessoas como o Edir, como pessoas que conviveram comigo, que eram mais veteranos, me ensinaram muita coisa no futebol e eu aprendi. Eu gostava de conversar, eu gostava de saber como as coisas funcionavam para poder fazer o melhor. E essas participações nesses torneios grandes, difíceis, é que davam a bagagem necessária para que esses meninos depois pudessem participar de uma seletiva, que eram testes, na época a gente chamava, de igual para igual com outros atletas de outras equipes que já estavam num processo mais adiantado do que nós em Santa Catarina. Então, você cansou desse trabalho, desse longo tempo que você dedicou à formação do caráter do atleta, desses meninos que passaram pelas suas mãos, pela sua administração e que alguns seguiram voos profissionais, outros não, mas que passaram por você. Você cansou? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Na verdade, eu fui buscar novos horizontes, mais desafios mais difíceis. Ah, tu quer mais emoção? Mais emoção. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu gosto de coisas difíceis. Eu gosto de lutar para mostrar que eu posso realizar outras coisas, né? Essa gerência, por exemplo, agora da parte esportiva do clube que eu vou trabalhar. Clube Atiradores. Vai abranger todos os esportes. É mais um desafio, né? É um desafio pessoal. E eu gosto desse desafio. Eu estou estudando isso desde que veio essa proposta, estou estudando todo o regulamento de vários clubes que eu fui, eu estou estudando as modalidades, como é que elas se procedem. Para quê? Para que essa gestão seja uma gestão bem feita. Lógico que vai ter tropeços, vai ter acertos, vou bater de frente com muita gente, principalmente na parte disciplinar, que eu acho que é o grande ponto de qualquer instituição. Will, eu quero colocar você aqui também na roda, até porque o César comentando ali, eu aqui viajando, né,
nos meus pensamentos, o professor nesse país aqui, ele é muito desprezado. E aí chega aquela pergunta que eu fiz para o César. Cansaço, César? Aí eu faço a pergunta para o Ingo. Ingo, você fez um trabalho também desgastante. Você cansou também? É difícil, Eladio. Nos dias de hoje, assim, a gente tinha, o César colocou bem, muita união entre os pais para arrecadação de verba para viagem, para torneios, para campeonatos, mas conforme os anos foram passando, parece que o pai foi liberando mais o aluno para o professor e quase que cuidando da vida pessoal dele. Então, são desgastes assim que... O Brasil é muito complicado porque a gente luta diariamente com esses atletas para colocar na cabeça deles que eles precisam estudar, porque o futebol ele é um sonho, agora o estudo é uma realidade. E todo garoto brasileiro ele nasce com esse sonho de ser jogador de futebol e ele acredita que ele não precisa estudar porque ele vai conseguir. E a gente sabe que é 1 milhão para uma chance aí, e ainda muitos que jogam com tanta qualidade ainda não conseguem chegar ao profissional. Então é uma luta constante para conciliar o futebol com o estudo, e o pai também, muitos pais querendo que a sua aposentadoria fique com o filho profissional, e que é difícil para todo pai. O filho é um Cristiano Ronaldo e a realidade muitas vezes não é aquilo ali, ele precisa ser disciplinado para conseguir chegar ao profissional. Então hoje em dia a tecnologia, o PlayStation, o pai prefere deixar o filho em casa jogando do que estar praticando um esporte, porque ele está mais seguro em casa tomando refrigerante, um biscoito ali, jogando videogame, ele fica trancado. E cada vez mais é difícil encontrar, vamos dizer assim, no mundo do futebol, uma mosca branca ali, porque as redes sociais estão afastando a garotada da prática esportiva. Antes eu, o César, a gente ia em colégio e chegava lá no colégio na hora do recreio, era jogo de futebol, era correria. Hoje tu chega no colégio, a maioria sentada em banco, com o celular na mão, joga-se até pelo celular, então dificilmente eles atuam hoje na prática esportiva. É verdade, Ingo, e aí eu me lembro que em 1977, eu já tinha me acidentei em 75, eu fui convidado a uma palestra num colégio, e nesse dia eu comecei a dar uma palestra numa sala, e as coisas foram se prolongando, daqui a pouco veio mais uma sala, mais uma sala, mais uma sala, e estava lá 3 ou 4 turmas no debate. E uma das coisas que eu sempre enfatizei, de que Pelé é a grande marca, na época era a grande marca, o Pelé, de todos nós, da história do futebol, e que eu sempre ressaltei o seguinte: não só o futebol faz o homem sai do estudo. Estude primeiro para depois ser um grande atleta de futebol. Se você não estudar, pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu joguei 4 anos, me profissionalizei, me acidentei e fiquei impedido de jogar futebol. Se eu não tivesse estudado, eu não teria seguido a minha vida profissional. Então, o estudo é fundamental. E dali para frente, depois de muito tempo, conversando com alguns alunos, ele disse o seguinte: professor, recebemos o seu recado e acompanhamos o seu raciocínio, e hoje eu não fui um grande jogador de futebol, mas eu sou um grande profissional. Isso aí enaltece todos nós, entendeu? É uma coisa bonita. Por isso que a importância dessas pessoas que trabalham com o esporte é fazer com que o estudo esteja em primeiro lugar. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Como na terça-feira é dia de esporte amador, vamos lançando a bola para o João Carlos Anacleto para sabermos das novidades do nosso esporte amador aqui da cidade e da região. João Carlos. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, ao César. Gente, nós tivemos aí final de semana com bastante jogos, né? Tivemos o encerramento do campeonato de Navegantes, onde a equipe do Água Doida foi campeã em cima do Escalvado. Água Doida? Água Doida. Eu conheci Água Viva, Água Doida? Água Doida, isso é Água Doida. O Igor conhece, né? Água Doida. Então eles foram campeões lá em Navegantes, né? Então parabéns pro pessoal lá de Navegantes. E também tivemos aí as semifinais do Campeonato Amador da Liga Itajaense de Esportes, né? Nós tivemos
lá no campo do Natalense. A equipe natalense no jogo de ida ganhou de 2-1 do Nova Geração e agora no jogo de volta, placar de 1-1. Com esse resultado, a equipe do Natalense está na final. E tivemos também Beira-Mar e Dom Bosco aqui em Itajaí. O Dom Bosco ganhou por 2-1, também está na final. Então, gente, o problema, por causa da morte do Xande, menino Dom Bosco, o Campeonato Amador ficou sem data. Não tinha mais data, é obrigado a terminar dia 15. Então, o que aconteceu? Esse jogo, me parece, está programado, porque eu hoje fui lá nas PMI, fui lá no Barroso, fui em alguns lugares, e o pessoal está dizendo que, inclusive hoje vai ter um jogo das semifinais do Campeonato Sub-14, Marcelo Dias e Barroso, a partir da 1h30 hoje, aqui no Almirante Barroso. E no sábado está programado também o jogo das quartas de finais também do Campeonato das PMI, que congrega Barroso, Marcílio, as PMI, o Beira-Mar, o Capoeirão, umas 12 equipes. Está programado para tarde. E o jogo amador da Liga de Transportes também está programado para sábado, 17h30. Local? Então, Almirante Barroso também. Então, eu não vou dizer onde é que vai ser o jogo, porque está essa dúvida aí. Um pessoal diz, não vai ser, não pode, porque ainda hoje foi lá nas PMI. Aí o Marquinhos falou, não, Cleto, esse horário é o nosso jogo, que você vai ter lá. O Marcílio, a Liga vai ter que mas se já está marcado para o Almirante Barroso, é porque lá existe uma empresa que administra o aluguel do campo de futebol. E, evidentemente, se acertar um contrato, um convênio com a Liga, eu acho que vai sair isso. Mas aí é que está a dúvida, porque também os campeonatos da SPMI é oficial. E o Barroso está nesse campeonato. E está assim, o Eladio, sério mesmo, aqui, ó, vou ser franco para ti. Eu estou desacreditado disso aí. Sério mesmo, te digo, porque tem hora que marca jogo lá, chegou do time, não joga. Então, mas esse campeonato da ASPEM, eles não vão jogar naquele campo suíço? Não. Jogo no campo oficial. Oficial. Né? Então, eu estou na dúvida, ainda hoje falei com o Marquinhos, fui lá na ASPEM, falei com o Paulinho, né? E está tudo aí, eu tenho que ir, está tudo ali comigo ali, ó, jogos marcados. Agora, o Paulinho, né? Ou ele faz do domingo de manhã, ou ele vai ter que ir lá confirmar. Porque a matéria, eu estou falando que eu ouvi, porque eu não fico esperando, eu vou atrás dela, né? Então pode ser que dê certo. Mas... Vamos aproveitar o César que está aqui, e o César Camarão está numa nova empreitada, e agora como coordenador do esporte na Sociedade Atiradores, vizinho aqui da Univale. César, alguma coisa para adiantar dentro do seu projeto? Você vai com toda a garra, toda a vontade, é um clube novo, tudo 0 quilômetro, 2 campos de futebol, piscina, vai ter bastante trabalho para você lá, né? Ládio, a empreitada é grande, né? Quando eu assumi a responsabilidade, eu sabia dos deveres e das dificuldades que eu teria que enfrentar. Convencer o associado a praticar esporte. Convencer o associado a praticar esporte. É um clube maravilhoso, é um clube que está em uma ascensão muito grande. É um clube 0 quilômetros, como a gente fala, né? 0. Que todas as dependências são maravilhosas, são de primeiro nível. Por exemplo, eu tenho uma cancha de bote lá que é nível mundial. Né? As mesas de sinucas, tudo... Também a nível mundial. A piscina semiolímpica, aquecida, mais 2 piscinas fora. Um stand de tiro também padrão mundial, para disputa de campeonatos mundiais e tudo mais. Então nós temos um clube que hoje não deve nada a nenhum outro. E para falar bem a verdade, eu acho... Campo de futebol só tem 2, né? Só temos dois. E nós temos uma prioridade muito grande com o associado. É fazer esse clube girar 24 horas por dia. Principalmente para o pessoal da melhor idade, que é onde a gente vai, acho que, fazer com que o clube seja monstruoso, seja fabuloso. Fazer muito trabalho para a terceira idade, coisa que a gente tem muito pouco dentro da nossa cidade. Você está querendo criar uma especialidade que poucos clubes fazem. Pouquíssimos clubes fazem. Então nós vamos ter dança, nós vamos ter dança de ritmos, nós vamos ter hidroginástica, nós vamos ter treino funcional, treino laboral, vôlei alternativo, handebol alternativo, tudo para a terceira idade, voltado para a terceira idade. Então a gente quer que o público que praticamente fica ocioso dentro dos outros clubes, no nosso não pode ficar. Ele vai ter um espaço
Se eu pude entender, a sua função é mexer o esqueleto do associado atiradores. O associado atiradores tem que rebolar. De um jeito ou de outro vai ter que rebolar. Mais ou menos isso, Eladio. Mais ou menos isso. Eu acho que nós temos um clube de primeira linha, um clube hipermoderno, fantástico, com instalações maravilhosas, que é voltado à prática esportiva. Então, o que a gente quer fazer? É fazer com que esses associados aproveitem ao máximo todas as dependências do clube em prol da saúde física, da saúde mental, da saúde pessoal de cada um. Ô César, e hoje a prática do handebol e do voleibol, Fala em trabalho de terceira idade, tá aqui, ó. Ele é expert. Ele é o condutor aqui das informações e de tudo o que acontece na terceira idade aqui em Itajaí. Inclusive agora... Ele queria me levar para jogar com ele, cara, mas eu não tinha idade, eu ia dizer, pô, você não dá, porque você não vai conseguir. Agora, inclusive, agora em janeiro, nós vamos ter o campeonato juvenil, infantil, sênior, tudo, né? Então, e depois vai ter também do Master. Então, até dos 10 aos 15 anos, paga inscrição. Depois de 50 anos, não paga inscrição. E nós temos, vem equipe de São Paulo, vem equipe de Rio de Janeiro, vem equipe aqui do Estado, vem tudo isso, né? E até gostaria que você desse uma olhadinha nesse campeonato da terceira idade, porque Itajaí, tirando de São Paulo, que foi que começou, Itajaí é a segunda potência. No handebol. No handebol. Inclusive, nós fomos campeão estadual lá em campeonato brasileiro, campeão brasileiro lá em São Paulo. Nós somos campeão estadual. Então, nós temos uma potência, né? Então, assim, eu não sei como que seria, né? Associar alguns idosos lá para disputar a competição, para representar o clube, porque você sabe que tem os jogos abertos à terceira idade. Eu estou sentindo que você está preocupado que o César vai montar uma equipe no Atirador. Tomara que ele montasse. E daqui a pouquinho ele vai estar batendo a tua equipe lá. Não, jogando lá no handebol. Ele vai preparar e tu vai dançar. Nós estamos lá para isso. Nós estamos lá para isso. Assim, uma apresentação. Nós vamos fazer, não custa, leva a nossa equipe lá, mas nós temos professores, nós temos tudo isso, né? Nós temos handebol, temos vôlei. Agora a gente vai jogar os regionais para ir para os Jogos Abertos da terceira idade. A terceira idade, para ter uma ideia, o último agora foram 32 cidades e 2.300 atletas da terceira idade. Então, Itajaí pode representar muito bem. De repente, Atiradores quer patrocinar Itajaí. Não tem problema, estamos aí, né, César? Eladio, Ingo, me desculpa, mas eu acho que a primeira coisa que a gente está voltado é em benefício do sócio, em trazer qualidade de vida para o associado. Sim. Nessas questões de do pessoal da melhor idade. Depois vem outras competições, as coisas. Só um detalhe, César. O Cezinha, que é seu charazinho lá, o Cezinha, que é o presidente do Atiradores, vai ter eleição agora no Atiradores, dia 21 vai ter eleição no Atiradores. O Cezinha, ele falou o seguinte: prioridade máxima para associado. Exatamente. Assim tem que ser, né? Então a gente não está preocupado com... Porque os campeonatos de suíço, o campeonato de sinuca, o campeonato de bote deles, isso vai ter automático. Já estão programados, eu já tenho programado 3 campeonatos grandes para todas as 3 modalidades que eu citei agora, com mais a piscina também, né, 4, além de que mais 2 intermediários, isso durante o ano. Então são 5 campeonatos grandes praticamente durante o ano, que daria a cada 2 meses um campeonato. Para o pessoal da melhor idade, o que eu penso é qualidade de vida. Qualidade de vida, sim. Qualidade de Nós vida. temos. Depois a gente vai pensar em torneio entre eles. Ô César, você pode ver ali no ginásio, pessoal, senhoras de 70, 80 anos, eles pegam 3 ônibus, pode fazer sol, pode chover, pode ser inverno, verão, não falta um treino, estão ali. Precisar ir lá fazendo, eles vão, se precisar viajar, eles vão. Então, isso, para nós que somos idosos, o que vale é a saúde. Entendeu? Não ganhar, perder, faz parte. O mais importante é a saúde, né? E eu espero que esse nosso pessoal também, comece a ter apoio, porque agora vai ter essa mudança na fundação, né? E ninguém sabe como é que vai ser. Mas nós esperamos aí que... E um detalhe nesse negócio que vocês estão colocando aí de saúde, eu me lembro quando começou o Itajaí Ativo, aqui em Itajaí, e que se trabalhou realmente essa terceira idade na caminhada, enfim, aquelas confraternizações, assim que instalaram as primeiras academias ao ar livre, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora e em seguida aí
A senhora me conta como é que está a senhora. Eu só vou dizer para o senhor que eu tomava 20 comprimidos por dia. Hoje eu não tomo mais nenhum. Hoje eu treino, hoje eu venho para o treino. Realmente. Eu trabalho hoje com o pessoal da terceira idade, né? Até recentemente no São João. Eu iniciei lá com 19 pessoas e terminei com 58, né? Esse primeiro período, essa primeira etapa. E sei bem do que você está falando, Eladio. Quando comecei, tinha muita evasão, tá no médico, daqui a pouco não tinha mais ninguém no médico. Estava todo mundo treinando. Só para você ter uma ideia, César, hoje a nossa academia, nós treinamos aqui no Gabriel Colares, tem gente esperando vaga para poder fazer a academia. De tanta gente que tem. Eu acho que tem que aumentar a academia, tem que fazer outra academia, porque ali é para o terceira idade, é para o atleta da fundação, atleta de rendimento. Mas eu estou falando, não, acontece o seguinte, a terceira idade é separada, horários diferenciados. Não tem nada Mas o espaço é o mesmo? O espaço é o mesmo, então, só que são horários diferenciadas. Então tem tantas pessoas, porque aí todos, né, engloba. Então nós temos gente esperando vaga para poder entrar. Bom, nós estamos já chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer aqui a participação do Anacleto. Obrigado. E também agradecer a participação do Ingo e, em especial, desejar sucesso ao César Camarão nessa nova empreitada na sua trajetória gloriosa no esporte aqui de Itajaí. Já fez um trabalho brilhante nas escolinhas e eu tenho certeza absoluta que o Atiradores vai estar bem servido de um bom profissional. Muito obrigado pela sua participação e pode aí convidar o seu associado já. Dia 2 começa a briga. Não é dia 2 não, ainda não é dia 2? A data vai demorar. Da abertura, mas já vou adiantando que a gente vai abrir o clube do associado com uma gincana esportiva. Bom. Uma gincana esportiva. E até convido as pessoas que estão vendo nosso programa agora, que existem pouquíssimas vagas, né, Eladio? Você é sabedor disso. Quem quer ser sócio do Atirador tem que correr, porque vai parar. Tem menos de 60 títulos. Para associar hoje no clube, o que é necessário? Tem uma joia, tem isso, como é que é lá? Tem. R$ 3.400 dividido em 24 parcelas né? E R$ 170 por mês. E com esse assunto, nós estamos encerrando o nosso programa dessa terça-feira, agradecendo mais uma vez a vocês. E amanhã estaremos de volta aqui, e aí sim falando do Clube Náutico Marcílio Dias. Um abraço e até amanhã.